Bom, a gente vai receber agora uma sumidade da área de desenvolvimento. Posso fazer de maneira resumida, mas eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele. Professor Marcos Vinícius. Professora Thaís poderia nos contribuir apresentando o professor Marcos Vinícius, professora Thaís, também professora do curso. Seja muito bem-vindo, professor Marcos Vinícius, ao nosso evento, do primeiro encontro regional de biomedicina. Professor Marcos, que é engenheiro químico pela UFPB, mestre em química também pela UFPB, doutor em química também pela Universidade Estadual de Paulista, Júlio Mesquita Filho. Atualmente também é professor associado 4 da Universidade Federal de Campina Grande, representante da Rebras, vinculada ao Ministério da Saúde, presidente da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais, membro do Comitê Gestor Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, membro da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, também coordenador do Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste, representante do Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste e diretor executivo do Centro de Inovação e Tecnologia, Telmo Araújo. Seja muito bem-vindo novamente, professor. Fique à vontade para palestrar, dialogar com todos nós e passar toda essa contribuição de sua experiência e todo esse processo que a gente está passando atualmente, tá certo? Inicialmente, meu agradecimento ao convite, ao professor Alvani, aos demais professores, colegas. Inicialmente, parabenizar o professor Rainer, eu não sou da área e fiquei atento a toda a sua apresentação, professor, parabéns, demonstra comprometimento e conhecimento da sua área, e a Uninasal pelo convite, e que, como professor da Universidade Federal de Campina Grande, mas muito mais, professor Alvani, com todos, agradeço as palavras elogiosas à minha pessoa, mas o mais importante de tudo eu sou natural de Campina Grande também. Isso é motivo de alegria e júbilo para quem nasce nessa terra e que nos motiva a desenvolver nosso trabalho. Muito bem, eu gostaria apenas de registrar no início a todos que nos escutam, eu sou docente da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Engenharia de Materiais. Particularmente, nós trabalhamos com materiais de uso em saúde, que para nós da área nós chamamos de biomateriais. Eu vou fazer a minha apresentação apresentando rapidamente o laboratório, um pouco da situação que passamos agora com a pandemia, dessa doença que nós todos estamos envolvidos, socialmente, em contribuir ao combate dessa doença. O CertBio é um laboratório que, no âmbito da engenharia de materiais, desenvolve materiais voltados em consonância com a sua estrutura e a sua propriedade, obter materiais que possam ser usados em saúde. Mas, fundamentalmente, também voltado com respeito ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar e ao desenvolvimento social. Então, tudo que fazemos, desenvolvemos, tem essa componente de responsabilidade social. A ciência e a tecnologia devem estar, como também foi destacado pelo professor Rainer, comprometidos com a sociedade. Bom, eu brinco para dizer o que é um biomaterial, do jeito que está não vai aparecer as animações, mas nós, ao longo do tempo, a minha pesquisa de biomateriais é basicamente para mostrar qual é o que acontece conosco com o tempo, Nós envelhecemos. E, infelizmente, se eu colocar com efeito, não vai aparecer, lamento, isso não está acontecendo. Mas os materiais de uso em saúde, esse último ponto aqui seria a linha do tempo atual, que eu estaria nessa condição, usando esses materiais que é de domínio da biomedicina, da medicina, da biologia, da química. A gente vai tentando retardar esse envelhecimento, mas com qualidade de vida. Esse é o propósito de quem trabalha com biomateriais, da qualidade de vida, seja tratando, curando e mantendo as condições de saúde de um paciente. O CertBio é um laboratório que trabalha fundamentalmente com 4 vetores. Prestação de serviços, nós somos o único laboratório público no Brasil
que é acreditado pelo Inmetro para avaliar prótese mamária no aspecto da biocompatibilidade. Eu conto sempre essa história. Todas as próteses mamárias usadas no Brasil, sejam produzidas, importadas ou distribuídas, para avaliação da biocompatibilidade, desde 2011, passa pelo laboratório CertBio. Trabalhamos no outra vertente com biomateriais cerâmicos, biosensores, um pouco do que o professor Rainer também sinalizou, e biomateriais poliméricos. Eu vou citar cada um deles, não é, ao longo dessa apresentação. Nós temos tempo para conversarmos tranquilamente, não é? Nós temos uma estrutura, como laboratório acreditado pelo Inmetro, nós temos uma atuação de prestação de serviço e um laboratório acadêmico, não é? O nosso programa de pós-graduação tem nível de mestrado e doutorado, e passa por nós, como a área de engenharia de materiais é uma área multi e interdisciplinar, não é? Nós já recebemos alunos de biomedicina, alunos de engenharia de bioprocessos, químicos, físicos, biólogos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, e todo esse caldo cultural que torna-nos um laboratório, não é, bastante ativo na prestação de serviços. Eu vi atentamente a apresentação, nós trabalhamos com diversas caracterizações, mas fundamentalmente e primariamente no sentido de caracterizar, porque nós tanto desenvolvemos materiais como avaliamos materiais que estão no mercado. Nós fazemos fundamentalmente análises físicas e químicas. Algumas dessas análises estão descritas, é de conhecimento de muitos de vocês. Por exemplo, é frequente o uso, por estar em destaque aí, a cromatografia, que nós usamos desde para avaliar uma liberação de um fármaco, por exemplo, desenvolvido, ou, por exemplo, que está em destaque aí, para avaliar a efetividade de uma esterilização de um material de uso em saúde. Então, os materiais que vocês usam nas bancadas de laboratórios, que são esterilizados, dependendo da técnica, nós precisamos confirmar se ela foi efetiva. Então, nós fazemos isso. Nós fazemos, em uma linguagem muito própria da área de vocês todos que nos assistem agora, em análise biológica, por exemplo, o aspecto citotóxico, desculpe-me, e genotóxico dos materiais, não é? Nós temos um laboratório de microbiologia lá no CertBio, mas fundamentalmente voltado para avaliar, né, dos materiais que desenvolvemos, essas características desses materiais. E ainda mais a seguir aí, as atividades antimicrobiana, antifúngica, que também fazemos, e o teste de esterilidade, como eu destaquei. Tem algumas técnicas muito específicas, por exemplo, de microscopia, que nós trabalhamos com microscopia de força atômica. Microscopia óptica, que o professor Rainer destacou, da bancada, que é muito comum no dia a dia dos senhores. Nós trabalhamos com microscopia óptica, mas também trabalhamos com microscopia eletrônica de varredura, fluorescência e microscopia de força atômica, que é muito voltada para avaliar a composição no aspecto da nanotecnologia. Diversas análises mecânicas, eu vou destacar aqui, infelizmente eu não estou conseguindo, vocês não vão ver a apresentação com animação, mas isso aqui, bem aqui no centro, aqui, tem uma haste de quadril em escala real. Vocês terem uma ideia, nós avaliamos praticamente todos os tipos de articulações, de prótese de articulação do corpo, desde, por exemplo, um ombro, clavícula, a prótese total de quadril. Isso aqui é uma haste de quadril. E nós avaliamos e simulamos todos os movimentos possíveis que essas que essas próteses possuem. Do ponto de vista, falei na parte de serviços, do ponto de vista dos materiais cerâmicos, para quem nos assiste e não é da área, a engenharia de materiais, ou a ciência dos materiais, ela trata os materiais fundamentalmente, basicamente, sobre 4 classes. E nós, no laboratório CertBio, quando pautamos nossa pesquisa, nós procuramos valorizar, e eu queria deixar uma informação interessante, na área de materiais de uso em saúde, o Brasil é um país que tem déficit na balança comercial na ordem de 11 bilhões de dólares. Nós somos um país dependente de tecnologia. E eu vou falar um pouco o que a pandemia nos mostrou agora e como nós atuamos
em poucos minutos eu falarei. Mas antes da pandemia, e continuamos, na área de nessas 4 classes de materiais, eu digo brincando, nós olhamos para o corpo humano e dividimos os tecidos moles e tecidos duros, osso e pele, fora os órgãos, né? Mas, no caso de tecido duro, os ossos, eles são fundamentalmente formados por materiais cerâmicos. E, nesse sentido, nós desenvolvemos tanto cimento ósseo, que é uma linguagem que os senhores conhecem, como enchimento ósseo, seja para reparação, seja, por exemplo, por acidente. Uma pessoa teve um acidente, teve perda óssea, ou uma pessoa... Nós ainda somos um país de desdentados. Não é? É muito comum a geração que hoje tem 40, 50 anos ter perda de dentes. Tem casos, antigamente se dizia que uma mulher, quando tinha filhos, se descalcificava, perdia dente, e a solução era extrair os dentes. Pessoas muito próximas a mim, que quanto mais filhos, foram perdendo todos os dentes, os senhores devem conhecer casos assim. Então, essa perda de dente, ela leva a uma reabsorção óssea. Então, você precisa, ao restaurar os dentes daquele paciente, precisa colocar material, já que ele perdeu. Então, esses materiais são classificados como materiais cerâmicos, que nós desenvolvemos em parceria com algumas empresas no Brasil, em cooperação, inclusive, com parceiros do exterior. Então, esses materiais muitos deles, ou a maioria deles, já chegaram aos testes em vivo, teste em animal. E alguns com as histórias, tem um que é muito conhecido, certamente vocês já ouviram falar, a gente fala normalmente como hidroxapatita, todo mundo fala em apatita, que é um material, do ponto de vista sintético, mais parecido com o osso. Não é igual, mas é o mais parecido. Mas tem outros materiais. Esse aqui, do meu lado esquerdo, o carbonato de cálcio é muito conhecido, é o mesmo material que está na fabricação de calçados, por exemplo. Mas esse material, para ser usado como material de uso em saúde, ele precisa ter o chamado grau médico. Todas as observações do professor Rainer anteriormente devem ser devem ficar atentas na fabricação desses materiais. Nós produzimos esse material a partir, não da fase... Esse material, isso é calcário, que nós conhecemos aqui, professor Alvani, que é abundante na nossa região, né, aqui no Cariri paraibano, mas nós não produzimos por essa fonte, por uma questão que o professor Rainer também, eu vou me ater sempre fazendo as conexões, é muito interessante fazer essa questão da interdisciplinaridade, de polimorfismo. A forma que esse carbonato tem na casca do ovo, por exemplo, é diferente, é o mesmo material, a mesma composição química, mas é polimórfico. Então, e isso faz uma diferença grande na aplicação biomédica. E nós produzimos a partir desse material, da casca do ovo. Tem um outro aspecto que nós desenvolvemos mais recentemente, que são biosensores. Nós temos trabalhado bastante com profissionais da área de saúde. Então, um médico neurofisiologista veio fazer mestrado conosco, e agora está no doutorado, ele nos trouxe algumas dessas demandas, todos esses materiais foram produzidos aqui no laboratório CertBio, mas a maioria são importados da China, e são muito caros, alguns muito baratos, mas nós nos tornamos, ao longo do tempo, dependentes dessa tecnologia, e a pandemia também nos mostrou essa dificuldade, ou a variação cambial. Então, são materiais, todos esse primeiro aqui e esse último já foi testado em cirurgia, em neurocirurgia. Já houve simulação do desempenho desses materiais. Esse aqui é um produto muito interessante, todo ele produzido com materiais aqui da região, né, não precisa importar nada. Quando você faz uma cirurgia de coluna, pela posição que você fica na cirurgia e pelo tempo, existe um risco de até de 1% de você sair cego dessa cirurgia. E nós desenvolvemos um dispositivo que monitora e avisa ao médico quando esse risco está iminente. O potencial é evocado. Então, vocês talvez já tenham, essa linguagem faça parte do dia a dia de vocês. E também por razões outras, também, médicos que fizeram conosco
da área de dermatologia, nós desenvolvemos um dermatoscópio para exame de pele. Quem vai para um dermatologista sabe que um dos instrumentos do dermatologista ou da dermatologista é um dermatoscópio. E nós desenvolvemos um dermatoscópio aqui, com tecnologia 100% nacional, né, usando inclusive a manufatura aditiva, ou impressão 3D, como é mais conhecido. E o quarto vetor, o quarto pilar que nós trabalhamos, e eu vou me ater com mais atenção aqui, é um polímero biodegradável, e nós buscamos um polímero cuja matéria-prima de produção, se pudéssemos nacionalizar esse material e ser abundante na nossa região. Nós escolhemos, por razões óbvias, a casca do camarão. A casca do camarão, do ponto de vista de material, nós chamamos de compósito. Ele está entre a pele e o osso, está entre tecido mole e tecido duro. Todos nós, não é à toa, eu sempre registro isso, que os orientais não só são os pesquisadores que mais pesquisam esse material, como também consomem gafanhoto, exoesqueleto em geral, são consumidos na Ásia, porque é um polissacarídeo. E que nesse resíduo que nós não consumimos, nós podemos extrair vários produtos. Eu vou me ater a esse polímero aqui, esse material, tal como está na casca do camarão, ela é quitina. E ele tem limitadas aplicações como biomaterial e também de possibilidade de processamento, de você produzir várias formas. Nós convertemos esse material quitina, em quitosana, e produzimos e patenteamos o processo. O CETBio patenteou esse processo, nós não registramos, tem empresas agora em fase de negociação para variadas aplicações, eu vou mostrar uma em relação à pandemia daqui a pouco, mas nós fomos buscando outras aplicações que interessam a todos vocês que nos escutam certamente, né? Pela razão que eu coloquei lá, daquela linha do tempo que o biomaterial pode fazer. Um deles é aquele pigmento rosa da casca do camarão, chama-se astaxantina. Vocês são têm muito mais afinidade com essa linguagem. Esse pigmento, essa substância, ela tem um potencial antioxidante 100 vezes maior do que a vitamina C. É um potente rejuvenescedor. Nós estamos produzindo cremes com a base de astaxantina. Nessa fase ele está sendo apenas, a gente distribui quando eu faço a apresentação, e é um sucesso, porque ele é rejuvenescedor, né? E é muito caro esse produto de estética, nós sabemos todos que é muito caro. Então, nós já produzimos esse aqui. Nós produzimos também, a partir da quitina, que produz quitosana, nós produzimos esse produto aqui, colegas, que também é muito pesquisado, que é a carboximetilquitosana, que ela tem uma estrutura química muito parecida com o ácido hialurônico, e vocês sabem o que eu estou falando de ácido hialurônico. Certamente são professores aqui, todos muito jovens, ainda talvez não estejam precisando usar ácido hialurônico, mas é um produto mágico, do ponto de vista estético, caríssimo. Nós não produzimos ainda, ou produzimos muito pouco ácido hialurônico grau médico no Brasil. O grama de ácido hialurônico grau médico custa em torno de R$10 mil. Por isso que o tratamento estético é muito caro. Esse é um produto que nós também temos desenvolvido com alguns médicos. Esse produto aqui, temos alguma produção dele já em teste. Isso aqui é apenas mostrando, nós temos uma preocupação, e demorou muito a termos o apoio institucional, mas temos hoje, criou-se um núcleo de patentes, né, na nossa instituição, e nós, mesmo antes de ter sido criado, nós já demos entrada no pedido de patente, está o registro aí, e vou falar um pouco desse produto, dessa substância chamada quitosana, desse material chamado quitosana. Lógico que não importa aqui nesse instante a gente discutir a química, mas o que nos importa, e essa ilustração mostra um pouco de atenção de vocês, ela tem todas essas aplicações. Na casca do camarão, esse grupo aqui, ele é prevalente, ele tem mais de 50%, e quando nós fazemos uma reação físico-química, cada pesquisador que trabalha com isso termina desenvolvendo seu próprio mecanismo. O Brasil não produz quitosana grau médico, só nós produzimos, desde 2010,
14 só nós produzimos e não compramos mais importada e distribuímos para alguns pesquisadores no Brasil. A mudança desse grupo aqui por esse, quando esse aqui é prevalente, nós temos a quitosana com todas essas aplicações aqui. E observem, por favor, além de propriedades que são fundamentais para quem trabalha com biomaterial, que é a biocompatibilidade, esse produto tem 3 outras diferenciais que nós exploramos agora na pandemia: biodegradável, bioabsorvível e atividade antimicrobiana. Gravem bem essa atividade aqui última, que é com ela que eu vou chegar no que nós temos desenvolvido. Bom, nós comprovamos no laboratório, aliás, a literatura já nos dá esse respaldo, mas nós fizemos os ensaios, nós comprovamos que a nossa quitosana tanto é antimicrobiana como antifúngica. E atentem bem, a pandemia nos mostrou publicações recentes, a partir de março, que a quitosana, sob determinadas condições, ela também é virucida. Em polímeros, a quitosana é um polímero, nós podemos definir um polímero por várias propriedades, né? Mas quem é da área de polímeros sabe que nós definimos polímeros por uma expressão em inglês, que é chamada grade. Fundamentalmente, é pelo tamanho da cadeia molecular. Depende do tamanho, você pode produzir um ou outro material. Permita-me apenas uma ilustração. O balde de roupa, o balde de água que você usa em casa é de um produto chamado polietileno. Mas a embalagem do shampoo ou a tampa do refrigerante também é polietileno. O que muda é o grade. Na quitosana tem a mesma coisa. Depende do tamanho da cadeia e daquela conversão que eu mostrei, ela vai variando suas propriedades. Com a pandemia recente, os pesquisadores demonstraram que, sob determinadas estas condições que eu falei, esse polímero também é virucida. Nós produzimos quitosana em vários grades, como eu disse a vocês, e nós usamos esse recurso para contribuir com a sociedade nesse período da pandemia. Eu vou mostrar em seguida. Nós produzimos várias coisas, olha só, esponjas, o professor Alvani falou no início, né? Nós temos um termo muito específico nosso, que é a chamada 4ª geração de biomateriais, que são chamados tecidos de engenharia. Essas esponjas nós produzimos também com quitosana ou com aquelas cerâmicas que eu falei. Mas produzimos filmes. Esses filmes aqui, colegas, estão sendo usados no Hospital Universitário, professor Alvani, aqui, Alcides Carneiro, em Campina Grande, para tratamento de úlcera diabética. Ele está sendo usado já há alguns meses, tratando num material que era importado, muito caro, um material produzido por nós, com êxito. Fibras, nós produzimos fio de sutura biodegradável, com teste em animal já. Também com tecnologia, repito, 100% nacional, a partir desse polímero. É essa mágica aqui da conversão desse grupo nesse que faz ele ter essas aplicações variadas e, como eu disse, até virucida. Como eu destaquei, tem todas essas aplicações aqui, alimentícias, cosméticas e culturais. Bom, eu vou me ater agora, pedir licença a vocês, com mais tempo e mais calma, para falar de como nós temos atuado com a pandemia. O professor Nilson, eu acho que deixou o filme pronto aí para passar. É isso, professor? Pode passar? Posso sim, vou passar agora. Pronto, por favor. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war.
not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly.
NATO does a lot of war games to check, are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps, lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like adeno-associated virus, that could work very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Pronto, terminou, professor Marcos. Podemos voltar, então, para devolver para mim aqui, né? Isso. Eu espero que o filme não tenha sido muito cansativo, mas o que eu quis demonstrar é que novos eventos surgirão num espaço de tempo muito mais curto e que nós devemos estar preparados, e a biomedicina certamente será uma ciência e uma tecnologia fundamental nessa ação. Muito bem. Em março desse ano, aproximadamente em meados de março, vocês devem lembrar, foi quando começou as ações de paralisação de atividades e isolamento no Brasil. O laboratório CertBio tinha um desafio. As pesquisas tiveram que parar ou diminuir seu ritmo, e como nós poderíamos colaborar com o esforço governamental, não é? Particularmente com o Ministério da Saúde, que é o principal financiador do laboratório CertBio, e com o nosso Estado, diante desse desafio. Nós temos uma colaboração de algum tempo com a Universidade de Brasília, e houve uma demanda, na época, em março, abril, do Hospital de Trauma de Campina Grande, vocês sabem, e é isso que eu queria fazer a referência há pouco. As máscaras cirúrgicas, nós somos ainda dependentes de importação, fundamentalmente da China. E o preço dessas máscaras explodiu, faltou máscara no mercado, e o pior, os preços explodiram e, olha bem, máscaras sem nenhum controle de qualidade começaram a circular no mercado. O Hospital de Trauma de Campina Grande, um hospital estadual, através da sua direção, procurou o laboratório CertBio e consultando-nos como nós poderíamos colaborar. Simultâneo a isso, o Ministério Público do Trabalho também nos procurou para disciplinar o uso dessas máscaras. Nós avaliamos as máscaras, identificamos aquelas que estavam totalmente fora, né, credenciamos e liberamos aquelas que podiam, desculpe-me,
e adequamos as máscaras que estavam fora de especificação, usando aquilo que nós tínhamos desenvolvido há alguns anos, que eu falei há pouco para vocês. Gravem o que eu disse. A quitosana é fungicida, bactericida e virucida. Nós produzimos a quitosana nessas condições e aplicamos essa tecnologia nas máscaras cirúrgicas usadas nos hospitais estaduais. E por recomendação do Ministério Público do Trabalho, o governo do Estado passou a exigir para adquirir que fosse emitido, tecnicamente nós chamamos de relatório técnico, de um laboratório que fosse REBLAS ou credenciado pela Anvisa, para poder essas máscaras serem comercializadas no sistema público estadual da Paraíba. E na Paraíba só o CERT-Bio tem essas credenciais. Bom, nós fizemos essa avaliação e desenvolvemos a tecnologia. Se vocês me permitem, a máscara cirúrgica, com exceção da de tecido, que nós usamos externamente e não tem problema nenhum, mas as máscaras que são usadas em ambiente hospitalar, elas são constituídas basicamente de 3 camadas, senhores e senhoras. A camada externa, que é essa que tem contato com o meio ambiente, a que fica em contato com o seu rosto, e entre essas 2 camadas tem o que tecnicamente chama-se elemento filtrante. É esse elemento filtrante que dá essa condição de garantia de uso, limitada, entretanto, porque essas máscaras que nós chamamos cotidianamente, comercialmente, TNT, é assim que são conhecidas, o TNT é um polímero sintético, que todos nós, a maioria de nós conhecemos, chamado polipropileno, que é o polímero que é usado, por exemplo, garrafa de água mineral, quando não é de PET, é de polipropileno, embalagem de shampoo, vários produtos, utilidades domésticas, são desse polímero chamado polipropileno, que, sob determinada condição, chama-se TNT. Esse elemento filtrante que está lá é desse mesmo polímero, mas que tem uma limitada capacidade de reter, porque ele é um filtro físico, ele satura rapidamente. Tanto que, vocês sabem, a recomendação é que se troque, dependendo do uso, entre 3 e 4 horas. E esse produto, com esse filtro, estava em falta no mercado, caríssimo. As máscaras, isso não foi aqui na Paraíba, ou só em Pernambuco e Paraíba, foi em todo o Brasil. O preço que era comercializado antes da pandemia, em torno de 30 centavos, chegou a ser comercializado por R$4. Em alguns casos, teve caso de polícia. Vocês sabem disso. Muito bem. Nós desenvolvemos, usando o TNT comercial, que você encontra no Brasil com uma certa facilidade, mas sem o elemento filtrante que era comercial, nós desenvolvemos uma tecnologia que aplicava esse elemento filtrante com quitosana. E passávamos a ter, olha, escutem bem, ao invés de um filtro físico apenas, um filtro físico-químico. É isso que eu vou passar a apresentar a partir de agora. As máscaras, do ponto de vista da classificação da Anvisa, repito, o professor Rainer também falou das RD6 da Anvisa, que são as normas que a Anvisa recomenda, fiscaliza e atualiza no seu site. Elas podem ser classificadas, isso é universal, em PFF1, 2 e 3. A 1 e a 2 são essas mais comerciais que nós usamos. E essa que estava faltando no mercado. Que muitos, vocês sabem disso, chama N95, que é uma marca comercial desenvolvida pela Johnson & Johnson. Bom, aqui é um pouco do que eu falei, do TNT, que é esse polímero que eu falei. Ele é desse jeito, a avaliação microscópica dela é exatamente esse aqui. O que é que nós fizemos? Sem ser cansativo, usando recursos de engenharia de materiais e de química, esse TNT aqui, nas condições comerciais, ele é abundante. O que nós fizemos foi preparar essa superfície do TNT, usando uma tecnologia também disponível de modificação de superfície, que nós temos conhecimento no CERT-Bio. Nós preparamos essa superfície para receber uma película, um filme de quitosana, para constituir-se
num elemento filtrante. E assim fizemos, modificamos a superfície e aplicamos a quitosana. Observem, por gentileza, a diferença que fica no TNT comercial e depois que nós fazemos a modificação e aplicação. Observe o fechamento dos poros. É essa condição que faz uma grande diferença. Essa máscara nossa, nós não temos ainda quantas lavagens ela mantém o efeito, mas nós podemos garantir, pela nossa experiência lá no CETBio, que você não precisa trocar, ela suportaria uma jornada num hospital, por exemplo, de 12 horas. Isso já reduz o custo de forma interessante, efetiva. É essa condição, esse polímero aqui, olha, a quitosana, que agora deixa de ser um filtro apenas físico, como são as comerciais que nós conhecemos, e alguns hospitais, o Hospital de Trauma está usando essa nossa máscara, aqui já, e algumas prefeituras já nos procuraram para usar essa máscara, com uma propriedade virucida, bactericida e fungicida. É uma grande diferença. Bom, de outra forma, nós podemos, valorizando a informação, observem, aqui, a máscara, como eu falei para vocês, essa máscara que todos nós usamos, sim, considerando, excluindo a de tecido, ela é fundamentalmente dessa forma. Uma camada externa de TNT, uma interna e um elemento filtrante. Observe que é o mesmo produto, esse produto aqui parece, para quem não é da área, um algodão, mas só que é o mesmo material, o mesmo polímero, só muda a apresentação. Observe como ele fecha muito mais. E aqui, com o tratamento de imagem, nós mostramos. O que é que nós fizemos? Observem. Nós pegamos as máscaras comerciais que estavam no hospital para ser usada e observe a diferença entre esta e a anterior. Observe essa camada. Olha os poros. Essa máscara não pode ser usada em um hospital, mesmo, em alguns casos, sendo vendida sem controle nenhum e usada em hospitais. E essa máscara também. Essas máscaras foram condenadas e retiradas do uso no hospital. O que é que nós fizemos? Eu não vou me ater a isso aqui, mas observem. Nós pegamos a máscara 1, que tinha essa condição, observe, aplicamos a quitosana e reduzimos os poros e trouxemos para a referência. Enquanto ela estava inicialmente fora de especificação com 13% de poros, a referência aprovada pela Anvisa é de 16%, e nós deixamos em 6%. Na outra máscara também que estava fora, olha o que nós fizemos. Estava com 26, o recomendado era 16, nós trouxemos para 2,5. Nós temos a convicção, colegas, de que, vou repetir, nós fomos entrevistados por alguns órgãos e alguns pesquisadores nos questionaram. Como é que vocês provaram que a quitosana que vocês produziram com essa condição é virucida? E eu tenho destacado isso. Nós comprovamos em nosso laboratório, porque temos laboratório para fazer essa afirmação prática do caráter fungicida e bactericida, e pelas evidências da literatura, nós estamos evidenciando. Eu digo brincando, professor Alvani, que lá no CETBio nós não paramos desde março. Pelo menos 15 pessoas trabalharam. Nós não tivemos nenhum caso de contaminação. Aí é uma extrapolação do que eu digo, né, científica, de que isso é uma comprovação de que a quitosana realmente, ela protege-nos, esse produto. Nós nunca produzimos tanta quitosana nesse período do que produzimos nos anos anteriores. Nós otimizamos o processo, algumas empresas levaram esse produto e ele tem sido divulgado, né? Nós queremos que isso seja adotado, inclusive, como norma nos hospitais estaduais de todo o Nordeste, que o consórcio Nordeste possa, não é, implantar isso. Fui convidado para ser membro do comitê e tenho tentado advogar isso. E, por fim, e baseado nessas evidências, o que é que nós fizemos também? Nós desenvolvemos, e aí todos, certamente, todos é um exagero meu, peço desculpas, mas vocês que usam o álcool em gel e usam frequentemente nas suas atividades profissionais, vocês devem sentir que a mão fica ressecada. É um castigo
né, digo brincando, envelhece a mão. Nós desenvolvemos um produto que tem álcool, que faz a desinfecção, mas usando também esse polímero quitosana, que não resseca a sua mão e deixa ela protegida para uma jornada praticamente de 6, 8 horas, dependendo da sua atuação. Então, se você usar o nosso produto, você não precisa ficar usando como álcool todas as vezes que tiver uma mudança de comportamento, de uma área para outra, use esse nosso produto. E nós comprovamos isso, desenvolvemos um dispositivo, esses 2 pesquisadores que estão aqui, uma delas, professor Alvani, essa garota aqui, ela é de Caruaru, ela é pernambucana de Caruaru, ela é graduada em Física, fez mestrado aqui em Campina Grande, e hoje faz doutorado comigo. E esse aqui é um químico aqui de Campina Grande. Nós fizemos um dispositivo para comprovar, infelizmente a animação não vai poder mostrar, a efetividade desse produto que nós desenvolvemos na máscara e no álcool. Essa aí, próximo de encerrar a minha apresentação e ficar à disposição de vocês, essa é uma imagem do laboratório 7Bio, eu não sei se o professor Alvani já esteve conosco lá, o professor Nilson, já esteve conosco lá no 7Bio, é um laboratório que tem... o professor Alvani está me dizendo aqui que assistiu a reportagem. Esse é o prédio 7Bio, e que é nesse laboratório que nós estamos, numa fase agora bem recente, nós estamos transferindo essa tecnologia da máscara para um grupo de empresários em João Pessoa, e não só vai incorporar essa tecnologia na máscara, mas vai introduzir essa tecnologia em leitos cirúrgicos, nessas camas de hospital. Nós vamos, em parceria conosco, eles vão produzir as peças dos leitos hospitalares usando a quitosana, que dará uma proteção adicional aos pacientes. E também vai desenvolver a tecnologia para utilizar em roupas. Nós sabemos todos que nós vamos para a praia com uma proteção à radiação, com um protetor à radiação, que é a base de óxido de titânio. Alguns com prata, são mais caros, muito pouco. Mas o mais comum e mais comercial é óxido de titânio, que tem também essa propriedade, que não só é fungicida também, e bactericida, mas também de filtrar a radiação. A quitosana também está sendo desenvolvida com esse grupo de empresários para utilizar em roupas também, até de profissionais de uso em saúde. Eu não queria deixar de registrar que nós temos um caso, são muito jovens aqui, mas nós desenvolvemos com um médico, ginecologista e obstetra, colegas, a quem interessar, que está nos vendo hoje no YouTube, tem uma rede mundial nos assistindo, nós desenvolvemos uma parceria com uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, a Eurofarma, a produto que vai ajudar as mulheres na fase da menopausa e pós-menopausa. É um produto que libera o hormônio da lubrificação vaginal, que a gente acabou de assinar a parceria com eles. Esse produto deve ser um produto único no mundo, que os produtos atuais, eles têm limitações e causam constrangimentos. Esse nosso produto, desenvolvido com um médico, promete resolver essa situação, ou atenuar de forma muito intensa esse problema, sem nenhuma contraindicação, porque ele também será biodegradável. O ciclo dele vai ser de 30 a 60 dias, e as mulheres vão melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, eu não queria deixar de registrar esse ganho mais recente nosso, é um grupo lá desenvolvido por nós, mas um grupo de pesquisadores, empreendedores, o professor Rainer falou isso, de pesquisadores do 7Bio, criaram essa empresa, junto com a Eurofarma, está desenvolvendo esse produto. Bom, ninguém faz nada sozinho, esse é uma parte do grupo do 7Bio, é um grupo muito jovem, quem aumenta a idade média desse grupo sou eu mesmo. Aqui nós temos, isso foi o congresso último que nós organizamos, o último congresso da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais foi realizado em João Pessoa, na Paraíba, e em 2015 nós trouxemos um primeiro workshop também da nossa sociedade para Campina Grande, tornando a Paraíba, não é, um dos poucos estados no Brasil, acho que só teve isso em Minas,
e em São Paulo, que organizou os 2 eventos da sociedade. Em 2015, em Campina Grande, e em 2019, e nós tivemos o prazer de registrar pela primeira vez na história da sociedade latino-americana que nós tivemos representantes de todos os estados do Nordeste. Foi um feito interessante, e isso fez com que, desde 2015, nós trouxemos a sede da Sociedade Latino-Americana para Campina Grande. Então, isso eu convido a todos, colegas da Uninasal, que tem interação, a 4ª geração de biomateriais é a associação de materiais com fármacos. Essa tecnologia tem muito a ver com vocês. Eu tenho uma biomédica trabalhando comigo lá, e convido vocês a que nós busquemos as interações possíveis entre nossos laboratórios, entre nossos profissionais. Fica mais do que o convite, mas uma provocação. O CERT-Bio está disponível, né, para fazermos uma visita, criamos uma comissão conjunta de pesquisadores, professores da Uninasal com o nosso laboratório. Né? Isso, nós vamos engrandecer nossa região, vamos desenvolver potencialidades, vamos buscar parceria no SUS, juntos, com pesquisadores da nossa região. Então, aqui é outra imagem, aqui já tem alguns pesquisadores, nós tivemos uma cooperação forte no exterior, na parte de cerâmica, com esse professor aqui, o Miguel Ángel, do Instituto de Cerâmica e Vidro de Madrid, né? Tem pesquisadores do exterior aqui, esse aqui é um ganês, ele é farmacêutico, e aqui é outro grupo, aqui já tem gente, essa menina aqui, terminou o doutorado comigo ano passado e já passou no concurso lá na Bahia, numa federal. Aqui é outra imagem na frente do CERT-Bio, aqui, todo mundo pousando aqui para uma foto histórica. Aqui meus agradecimentos, nesse caso particular da pandemia, ao Ministério Público do Trabalho, que nos ajudou e custeou alguns ensaios, e ao Hospital de Trauma, como eu brinquei com a diretora lá, lancei o desafio. Ela acreditou no que eu sugeri, no que eu estava dizendo, ela foi lá, viu o que nós fazíamos, e disse, vamos dar exemplo para o país, vamos desenvolver uma tecnologia nossa aqui. E ela acreditou e redundou nesse produto que desenvolvemos. Aqui são alguns nossos parceiros, que possamos, em breve, também estarmos com a Uninasal, o professor Alvani, professora Thaís, que me apresentou, muito obrigado. Muito bem, é isso, eu estou à disposição dos senhores, espero, sem ultrapassar o tempo, não é, que foi estabelecido, e repetindo que nós somos um laboratório, agora nessa pandemia também, nós recebemos, a CAPES liberou para as instituições de ensino superior bolsas, para trabalhos, assim, focados na pandemia, e na UFCG foi para elétrica e para materiais, e lá em materiais foi para o CERT-Bio. Nós recebemos 4 alunos, selecionamos 4 alunos de doutorado e 2 de mestrado, para desenvolver dissertação e tese no tema da pandemia. E nós esperamos contribuir ainda mais, agora não só com foco no SARS-CoV-2, mas também por aquela lâmina que eu mostrei para vocês, né? Os próprios editais da CAPES-CNPq estão dizendo, apontando potenciais novas doenças que tenham um potencial de pandemia no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição, reiterando o meu agradecimento pelo convite e pelas palavras carinhosas no início da minha apresentação. Muito obrigado. Alvani? Eu desde já que agradeço, professor. É um grande prazer ter tido sua presença no evento. Desde que eu conversava com o Nilson, eles precisamos trazer o professor Marcos. E aí, conversando com ele disse, Alvani, tem um contato, ele é super acessível e tudo mais, pois vamos trazê-lo. E deu super certo. Desde já deixo em aberto para novas oportunidades. O CERT-Bio ele é uma referência a nível internacional, sem sombra de dúvida. E toda essa história tem a sua marca, professor Marcos. E também ele parabenizo por toda essa história
que o senhor construiu até aqui, que eu tenho certeza que irá tomar vários rumos, como tem tomado sempre. Eu que agradeço pela oportunidade do momento. Eu estou à disposição. E caso tenha alguma coisa, alguma outra colocação de alguma colega, eu estou à disposição também para responder. Ok. Professora Thaís, como estão nossas perguntas? Oi, professor, boa noite. Tiveram várias perguntas, tá? Olá, professora Thaís, boa noite. Boa noite. Houveram vários questionamentos, né, desde quando o senhor começou a palestra, tá? Então, vou pontuar algumas, no sentido sobre a quitosana. Ela pode ser usada em aventais cirúrgicos, hipropé ou até em roupas em geral, por ser virucida? Pode sim, e essa empresa, como eu te falei, que está negociando conosco, ela se propõe a fazer isso, né? Eu queria fazer um destaque, professora Thaís, não sei se tem alguma pergunta, e essa pergunta sempre surge. Olha, quem é alérgico a camarão pode usar a quitosana? Pode, se ela for grau médico, porque nós garantimos, nós já fizemos isso, essa caracterização, que ela está livre da proteína que dá alergia. Então, a nossa quitosana é grau médico. A nossa quitosana, nós garantimos que é grau médico, né? Coisa de quem é de Campina Grande, né? Nós somos o único que produz quitosana grau médico no país. Muito bom, professor. Outro questionamento foi: a exportação desses produtos ou a comercialização deles é apenas nacional? Não, esse produto tem um potencial de exportação imenso, né? Como eu falei, agradeço a pergunta, é o polímero mais pesquisado no mundo. Eu até sempre lanço o desafio. Quando terminar a apresentação, pode ir na internet. Bota lá o termo quitosana em inglês, que você vai ver a quantidade de produção de investigadores que fazem pesquisa com quitosana. Então, por enquanto, ela tem um potencial, nós ainda, porque nós não temos produção no CERT-Bio para atender todo o mercado nacional grau médico, nós ainda compramos, e caro. Ela barata hoje está por R$5.000 o quilo. Quando se compra comercialmente. Nós não, nós estamos com escala de produzir, e essa empresa certamente vai fazer nas aplicações e com essa potencialidade, professor. Muito potente. Outro questionamento foi: tem alguma prótese ou material que ajude pacientes com artrose lombar? Essa é uma pergunta que eu não tenho, não sei se eu saberia, teria condições de responder agora, não é? Porque nesse caso eu acho que seria mais uma órtese, não é? E aí eu teria limitada a capacidade de responder essa pergunta. Pontualmente, em outro momento, de repente, eu poderia sugerir alguma coisa, sempre baseado nos conhecimentos que eu trabalho, em biomateriais. Mas desconheço. A quitosana, ela é semelhante ao ácido que é extraído da crina do galo? Fizeram essa pergunta também. Boa pergunta, boa pergunta. O que é extraído da crina do galo é ácido hialurônico. Lembra que eu falei no início da minha apresentação que é um polímero, esse é um produto que também nós produzimos muito pouco, é importado basicamente o produto, caríssimo. Nós temos uma parceria com uma indústria nacional no interior de São Paulo, que nós já produzimos, não, mas do humor-vítreo do porco. Mas tanto essas rotas de extração biológicas, elas estão caindo em desuso. As rotas biotecnológicas é que estão cada vez mais crescentes. E é esse processo que nós queremos produzir esse produto da crina do galo, ácido hialurônico. E, para finalizar, professor, a absorção pelo corpo tem a mesma durabilidade da quitosana, tem a mesma durabilidade do ácido hialurônico? Bom, é uma boa pergunta, mas a quitosana, ela tem... Os dois são biodegradáveis, os dois não têm efeito colateral, mas a quitosana demora mais a ser absorvida. Portanto, se a pergunta da pessoa foi na área estética, por exemplo, eu falei agora há pouco do primo da quitosana, não sei se você lembra, da carboximetilquitosana. Sim. E teve uma dermatologista que fez doutorado nesse assunto.
Então, ele tem um potencial de substituir ácido hialurônico e, certamente, o efeito será mais duradouro. Então, extrapolando e aí brincando um pouquinho, você pode economizar usando esse produto, quem sabe, daqui a pouco tempo, possa ser encontrado no mercado e espero com nossa contribuição. Excelente, professor. E um bioproduto, né? Um bem comum nacional. Perfeitamente. Professor, muito obrigada por sua excelente contribuição, pela excelente palestra, por trazer sua experiência, seus conhecimentos, né, por abrilhantar e abrir com chave de ouro o nosso primeiro encontro regional de biomedicina. Eu que agradeço, é uma honra ter sido convidado. Repito, professor Alvani, estou absolutamente, não só eu, a minha unidade acadêmica, o CERT-Bio está à disposição, que nós possamos dar um passo seguinte, e eu sempre repito isso, eu faço o que eu gosto e sou servidor público, então nós estamos abertos para cooperar e traduzir o que fazemos em prol da sociedade. Então, contem conosco e podem nos procurar. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Professor Alvani vai conversar conosco, vai deixar alguma palavra? Tenho certeza que vão surgir vários alunos depois, lhe procurando, talvez, para mestrado e doutorado, aí, pelos comentários que vi no chat, aqui na plataforma do YouTube também, professor. Eles gostaram bastante. Agora, uma dúvida minha, professor Marcos. Dentro do CERT-Bio também há algumas linhas de pesquisa envolvendo a parte de diagnóstico com desenvolvimento de biosensores? Sim, tem sim. Tem sim. E estamos, se até alunos que queiram fazer estágio conosco de biomedicina, queiram fazer, nós recebemos. Mas nós temos um dos pilares nossos é biosensores. E biomédico pode nos ajudar bastante. Eu recebi um desafio agora de uma mastologista que vai fazer doutorado conosco. Então, a gente vai nós vamos ser audaciosos na tese dessa médica. Então, quem sabe, esses interessados nos procuram quanto antes. Será um prazer. Ótimo. Eu pergunto porque eu trabalhei com biosensores no meu mestrado, que foi na área de engenharia biomédica, e aí, inclusive, eu trabalhava com nanocompósitos de grafeno, agregados com polímeros, já, e também tentamos fazer alguns experimentos com quitosana, porém não tivemos alguns resultados satisfatórios, e aí ficamos puramente com grafeno associado com outros polímeros. E aí, por isso, essa é a minha pergunta. Muito obrigado, professor Marcos. Eu agradeço também a todos os professores que puderam contribuir desde já hoje. Professor Nilson, que nos ajudou bastante em relação a toda a parte de estruturação, de imagem e apoio em relação à transmissão de todo o evento, e vai nos dar todo o suporte. Professora Thaís, também participação, contribuindo nas apresentações mediando o evento. Professora Gabriela, que também esteve aqui nos dando suporte. E todos os outros que vão se revezando a cada dia. Professor Marcos Vinícius, meu muito obrigado desde já, e um forte abraço a todos. Forte abraço aos professores Thaís, Nilson, Gabriela, Obrigada. E o Rainer, que fez a primeira apresentação, e o meu agradecimento e o meu mais reconhecido abraço e sucesso no evento de vocês. Foi uma honra. Obrigado. Até mais. Até mais.